Saiu o quarto episódio de The Acolyte, um episódio que de novo trouxe discussões de quebra de cânone, e nesse vídeo aqui a gente vai esclarecer tudo pra vocês e também falar de alguns detalhes e sobre o misterioso Sif, que agora nós temos novas pistas em relação à real identidade deste ser. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é pra gente falar do quarto episódio de The Acolyte. Sempre bom lembrar que terão spoilers do episódio aqui, então se você ainda não assistiu, vai lá no Disney Plus, assiste depois. Volta pra cá e também pedir pra não esquecer de curtir, se gostar do conteúdo. Começamos em Kofar, né? A terra onde o Jedi Wookiee Kelnaka está ali depois de tudo que aconteceu lá na origem das garotas, das gêmeas, naquele acidente que aparentemente tinha matado a Mei e tudo mais, né? Então, os Jedi que estavam ali, eles passaram a sofrer um pouco por conta dos acontecimentos, e o Kelnaka acabou se afastando da ordem e indo morar em Kofar. Então aqui a gente vê ele chegando lá na casa dele e ele dá uma olhadinha para trás nesse momento, provavelmente ou sentindo algum perigo que estava se aproximando e realmente se aproximou, ou porque é de praxe dele olhar para ver se ele não estava sendo seguido. Mais pra frente no episódio, a Jack Lohan vai falar dos nativos de Kofar, fala, né, pergunta se eles sabem onde o Kelnaka tá, e ele fala que o Kelnaka entrou na mata, se perdeu ali, ninguém nunca mais ouviu falar dele, ninguém sabe onde ele está vivendo. Uma mata realmente muito intimidadora. Você olha tudo ali, parece um bagulho que se você realmente entrar, você não sai mais, um labirinto absurdo da natureza. E o Kelnaka, bem naquela vibe de Thanos, ele chega na casinha dele lá na paz para cozinhar e depois ele acabar sendo morto por invasores indesejados, talvez não tão indesejados assim. Depois a gente vai para Coruscant, onde a gente está vendo treinamento ali dos Padawan, né, na situação que está rolando ali. O Conselho Jedi tá conversando sobre esse Sif, sobre como proceder em relação a Mei, enquanto a Osha tá lá para se despedir do pessoal e voltar para viver a vida dela. A Jack Lohan tá treinando, né, junto com outros Padawan, e depois ela vai se despedir da Osha. Aparentemente tem um crushzinho ali, e a atriz que faz a Jack Lohan, que é a Daphne King, aquela que fez a X-23 no filme do Logan, ela confirmou que realmente a personagem dela, a Jack, tá apaixonada, né, ou sente alguma coisinha diferente pela Osha. Só que o que me chamou mais atenção aqui é que parece que a Osha quer voltar para a Ordem Jedi, né? A gente viu lá no primeiro episódio que ela saiu da Ordem Jedi e ela faz questão de dizer que foi por vontade dela, mas que estava rolando uma votação no conselho para que ela realmente fosse expulsa. Basicamente a situação que aconteceu com a Ahsoka, já tinha falado dessa semelhança, né? Então assim, o conselho estava vendo se ela ficava ou não e ela falou, quer saber? Eu vou embora, tá? Só que, por exemplo, a Indara tinha votado para ela realmente ser expulsa da Ordem Jedi. E aqui parece que ela quer voltar, né? Ela fala pra Jack que tá indo embora, e aí depois em conversa com o Sol, quando o Sol fala pra ela ir junto com eles na missão, ela fala, você quer que eu volte? Alguma coisa nesse sentido. E ela dá uma, tipo, ela fica mais feliz, né? E depois que ele fala, não oficialmente, então tipo, você vai com a gente, mas as pessoas não podem saber, né? Nem todo mundo pode saber, aí ela já baixa um pouquinho a guarda de novo, já fica um pouco mais triste. Ou seja, pode ter sido escolha dela sair da ordem, mas ela acha que ela não pode voltar, porque o conselho também estava votando para isso, né? Então eu senti um pouco de hesitação nesse momento, então acredito que sim, ela quer voltar para a ordem e talvez no final da série, tanto ela quanto a Mei acabem retornando aí, entrando para a Ordem Jedi para serem treinadas na força da forma com que elas devem realmente ser treinadas. E agora nós voltamos para Kofar para falar do Qimir. O Qimir é um personagem extremamente misterioso também. Ele tá próximo a Mei ali, ajudou ela com veneno no episódio 2, mas ao mesmo tempo que ele parece ser inofensivo e muito desastrado, ele também parece ser uma pessoa que sabe se defender e que sabe de muita coisa. Pra gente lembrar, no episódio 2, teve um momento que a Mei fica brava com ele porque ele falou com os Jedi, entregou ela e tudo mais, e ela tenta bater nele de surpresa, e ele se esquiva dela com uma grande facilidade. A Mei, a mesma personagem que estava tancando o Jedi, não é que ela é mais forte que os Jedi nem nada disso, mas ela tem nível para enfrentar um Jedi, né? E o Qimir conseguiu se esquivar dela com uma facilidade extrema. E aqui nesse episódio, quando ele vai pegar a mochila que eles estão carregando pra entrar na mata de Kofar, ele derruba a mochila, tá ligado? Então, tipo, pra mim, ele se faz de desastrado, ele se faz de fraquinho, de indefeso, mas ele é uma pessoa que sabe muita coisa. Ele ter se defendido da Mei ali, conseguido se esquivar dela sem usar a mão, ele só, tipo, sai de boa ali, desvencilhou no episódio 2... Pra mim já mostra que realmente ele tá escondendo muita coisa. A gente não sabe qual é a relação dele com esse mestre, com esse Sif aí que tá treinando a Mei, mas a gente sabe que ele tem um contato com essa pessoa. Outra coisa também, ele tem habilidade suficiente para rastrear um Jedi. O Kelnaka não queria ser encontrado por ninguém, tanto que quando ele entrou na mata, ninguém nunca mais ouviu falar sobre ele. E o Qimir encontrou ele antes de ir pra Mei, né? Então ele foi lá, ele fala pra Mei, ó, essa floresta aqui
nem Caçador de Recompensa consegue sair. Ela, e você conseguiu, né? Aí ele fala que sim, e que ele estava rastreando o Kelnak, ele encontrou onde o Kelnak está. E aí depois ela fala, você fez isso pelo nosso mestre? Não, eu fiz isso por você. Então aqui a gente vai vendo ele passivo-agressivo com ela. Ora ele dá uma acalmada, uma tranquilizada, mostra que ele tá do lado dela, ora ele dá uma ameaçadinha nela. Porque logo depois ele fala pra ela, você sabe que a sua irmã estar viva não quer dizer nada, não importa nada, você tem um acordo com o mestre, né? Então ele lembra ela que ela ainda tem que matar o Jedi, mesmo agora com a Osha estando viva. Tudo que motivou ela nessa vendetta pessoal aí contra os Jedi foi ter achado que a irmã dela estava morta e por tudo que eles fizeram lá na terra natal das duas. Agora que a May descobriu que a Osha tá viva, isso poderia mudar, e o Qimir já faz questão de lembrá-la. Não muda nada, você tem que fazer isso. Então ele meio que dá uma ameaçada nela nesse momento. Então a gente tem que ficar muito de olho nesse personagem, porque eu comecei nesse episódio mais ainda a achar que ele é esse Sith. Lá no vídeo de análise do episódio 2, que tá linkadinho aqui em cima, eu falei sobre esse momento dele se esquivando dela aí, mesmo tendo mostrado que ele não era tão bom assim antes. Né, na conversa com os Jedi, inclusive, ele estava muito assustado. Ah, mas os Jedi estavam perto dele ali, eles saberiam. Não saberiam. A gente já viu um Lord Sith escondendo a sua presença de Jedi, estando perto de grandes Jedi como Yoda, o que aconteceu com o Palpatine na trilogia prequel, né? Então, um Sith, uma pessoa, um usuário do lado sombrio da Força, tem capacidade sim de esconder toda a sua presença quando está frente a frente com Jedi experientes, tá? Então, isso daí também não quer dizer nada. E agora chegamos no momento de quebra do cânone com o mestre Ki-Adi-Mundi, né? O mestre que apareceu aqui, que também está nos prequels. O primeiro ponto é que ele é o cara do Conselho Jedi que fala lá nos prequels que se passam 100 anos depois dessa série. Ele fala o seguinte, mas os Sith não são vistos há mais de 1000 anos, né? Então, como que o cara que está nesse momento da série de The Acolyte lidando aparentemente com o Sith, poderia falar 100 anos depois que os Sith não são vistos há 1000 anos, né? Esse foi um ponto de discussão, mas aqui essa cena já explica, gente. É só prestar atenção na série antes de sair discutindo essas coisas. Presta atenção. Primeiro que ele mesmo vira e fala, muito provavelmente esse mestre da May aí é um Jedi que abandonou a ordem, tá? Então ele acha que é um Jedi cinza. Pronto, acabou. Tá? Nesse momento, a informação que ele tem é essa e ninguém sabe desse mestre. Ninguém nunca viu ele, ninguém viu o sabre dele, ninguém sabe dele, tá? E este cara aqui, ele não tá diretamente ligado à missão. Ele é um dos membros do conselho que ouviu ali, que estava na reunião e deu o palpite dele ainda. Talvez seja um Jedi que abandonou a ordem. Ele não vai pra missão. Ele não estava junto com os outros Jedi quando eles encontraram esse cara ali na mata de Kofar, tá ligado? Então, a parada dele aqui é essa. Se eles resolveram tudo isso daqui de um jeito mais anônimo, porque depois, quando eles vão falar, quando o Sol vai falar com a Venestra, eles já estão escondendo coisa desses outros Jedi aí que estavam no conselho, então eles podem ter resolvido isso de uma forma anônima e ninguém mais soube disso. Ou até, a gente tá vivendo numa era onde os Jedi estão no ápice da sua arrogância. Ele pode não ter considerado esse cara um Sith, tá bom? Isso aí eu acho um pouco mais tipo, não considerou um Sith, mas o cara usava um sabre vermelho, os caralho, era um usuário da força do lado sombrio, mas beleza, né? Agora o que eu acho mais provável é isso mesmo. Ele deu o palpite dele. Era um Jedi que abandonou a ordem. E depois não falaram mais nada pra ele do caso, porque eles vão conseguir resolver esse caso aqui de uma forma mais secreta e não vão espalhar isso para que isso não chegue no grande conselho e para que isso não acabe virando uma notícia global aí, né, para não deixar o povo desesperado. Então eu acredito que esses Jedi que estão diretamente conectados ao assunto, a Vernestra, o Sol e todos os outros que foram ali para Kofar, vão lidar com isso, e estes outros Jedi talvez não fiquem sabendo o que aconteceu e nem cheguem a descobrir quem é esse mestre. Talvez ele até pergunte depois, e aí, quem era o mestre dela? E vão falar, era um Jedi mesmo que saiu da ordem e foda-se. Agora em relação à idade dele, nos prequels, que se passam 100 anos depois dessa série, ele está claramente muito mais velho. E ele não é um humano. Ele é um Cereano, e os humanos têm uma expectativa de vida e outras espécies da galáxia de Star Wars têm outra. A gente sabe que a espécie do Yoda, por exemplo, vive ali seus 1000 anos, né? O Grogu, o bebezinho de 50 anos, é um bebezinho de 50 anos, tá bom? Então a gente não sabe a expectativa de vida da raça dele. Então ele está realmente, claramente, muito mais velho nos prequels, 100 anos se passaram, ele envelheceu bem e a espécie dele pode ter uma expectativa de vida maior, sei lá, de 200 anos, de 300 anos. Isso não é abordado.
o tempo de vida dele, a idade dele não é abordada nos prequels, e se foi abordada nos Legends, Legends não é canônico, tá bom? Legends não é canônico. Se você tá usando informação do Legends pra falar, não, a idade dele não bate porque a expectativa de vida da espécie dele é de 102 anos. Então ele não poderia ter aí, não poderia estar vivo nessas duas séries, sendo já um Jedi experiente em ambas delas. Poderia sim, porque em termos de expectativa de vida, isso não foi abordado nem nos prequels, nem com outro personagem nas animações, em outras produções canônicas de Star Wars. Então nem em termos de idade, nem pela fala dele nos prequels, isso daqui quebra o cânone, tá bom? Ainda continua tudo podendo fazer sentido. Assim como a parada do nascimento do Anakin, do nascimento das gêmeas, que eu já expliquei no vídeo do terceiro episódio, que também fizeram um estardalhaço absurdo, sem motivo nenhum. Aí vem gente falando, ah, mas o quadrinho mostra que foi o Palpatine que manipulou midichlorians pro nascimento do Anakin. Isso era um medo do Vader, uma visão gerada através de um medo que o Vader Anakin sentia de que isso tivesse acontecido, de que ele foi criado pelo Palpatine justamente para estar onde ele está ali no lado sombrio. Já foi confirmado, os autores da HQ inclusive já falaram várias vezes, gente, aquilo não é fato, tá? Aquilo é um medo do Vader apenas. Então, gente, esquece esse papo aí também de que o Palpatine manipulou midichlorians, porque eles já falaram que não rolou, por favor, tá? Então assim, se essa série vier a quebrar o cânone em algum momento, isso ainda não aconteceu até aqui no episódio 4, então calma. Se vocês querem reclamar da série, falar que o roteiro é ruim, falar que os personagens são chatos, reclamar por outros motivos que talvez vocês não queiram assumir, beleza, mas não fique inventando história de cânone porque não tá rolando, tá tudo certinho até agora, tá bom? E aqui nós temos um outro ponto já na floresta de Colfar ali, quando estão os Jedi com o grupo junto com a Osha, que é bem interessante, né? Eles estão ali no mato e aparece uma criatura gosmenta que parece estar em um casulo nas árvores ali, não dá nem pra saber se aquilo no momento, na primeira vez que a gente vê, não dá nem pra saber se era um bicho mesmo, ou se era musgo, alguma coisa crescendo nas árvores, e a Osha consegue sentir vida vindo dali. Ela está cercada de um monte de Jedi e nenhum deles conseguiu sentir o que ela sentiu, mostrando que ela tem uma sensibilidade maior na força com outras criaturas, algo que a gente já viu em outros personagens como o Ezra em Rebels e o próprio Grogu em Mandalorian, né? O Grogu ele tem uma sensibilidade maior com criaturas vivas, aí a gente já viu ele usando esses poderes diversas vezes, inclusive com o Rancor lá em Boba Fett, quando ele coloca a mãozinha, o Rancor se acalma e tudo mais. Então são dois Jedi aí que usam bem essa habilidade. A Ahsoka também chega a usar na série dela, também ela é uma Jedi extremamente experiente e saberia usar essas coisas, mas o que impressiona aqui não é nem a Osha conseguir sentir isso, é que os outros Jedi não sentiram, né? Então isso daí que é um detalhe pra gente reparar. Essa sensibilidade dela com a força, ela vai meio que voltando, eu não sei se em algum momento ela conseguiu chegar a usar a força, porque desde o começo eles estabelecem que a Mei era mais prodígio do que ela, né? Mas a gente viu lá no primeiro episódio ela tentando puxar um negócio com a força e não conseguindo, então talvez os tempos que ela passou já fora da Ordem Jedi tenham feito com que ela perdesse essa ligação e agora aos poucos ela vai recuperando, já teve esse ato de sentir a vida ali de uma outra criatura, algo que os outros Jedi não sentiram. E aqui nós temos outro ponto-chave em relação ao Qimir poder ser esse Sith misterioso, porque a Mei vira pra ele, lembrando de tudo que ele falou no começo do episódio, sobre a irmã dela estar viva não muda a missão dela, e ela fala que muda sim. Quer saber? Minha irmã tá viva, agora não vou fazer mais porra nenhuma que esse cara tá querendo, eu nunca vi a cara dele, inclusive ela pergunta pro Qimir, você já viu? E o Qimir meio que, ele anda mais rápido, dá uma desconversada e fala, você sabe que não, né? Então, realmente tem muita coisa estranha aí. E aí ele fala, você não pode fazer isso, você não pode desistir da missão porque ele vai te matar. Aí ela, só se ele me pegar primeiro. E depois e antes disso ela tinha explicado também essa parada de ter que matar um Jedi desarmado, que é como eu disse lá no vídeo dos primeiros episódios, por isso que ela estava tentando tirar o sabre, tanto da Indara quanto do Sol quando ela enfrentou os dois. É uma desonra absurda, talvez a maior das desonras para um Jedi matar uma pessoa que esteja desarmada. Então talvez esse Lord Sith queira ambos desarmados justamente para isso, para ela matar um Jedi desarmado, para que ela não consiga nem meio que voltar para a Ordem caso ela se arrependa no futuro, que é o que está acontecendo aqui. No momento que você mata um Jedi desarmado, alguém desarmado, talvez não tenha volta, sabe? Talvez ela ainda esteja num ponto que ela pode se redimir e entrar para a Ordem Jedi, mas se ela fizer isso não, então talvez esse cara queira que ela corte de vez qualquer possibilidade de virada pro lado luminoso, para ela se manter de vez no lado sombrio, ou talvez ele saiba que ao fazer isso ela vai ativar alguma coisinha nela que tipo, ela já vai ser entregue totalmente à escuridão, sabe? Tipo aquele momento onde o Anakin tem que escolher entre matar ou não matar o Dukan e ele mata. Então aqui pode ser esse ponto de virada para ela. A hora que ela matar alguém, um Jedi desarmado, com ela desarmada, ela não vai mais querer voltar pro lado luminoso, não vai querer mais sair do lado sombrio. Mas o interessante aqui
é que ela fala isso com o Kimir e ela coloca ele numa armadilha que ele cai da forma mais fácil e inocente possível, de novo tentando mostrar, né, aparentar uma inocência, uma fragilidade que ele não tem. Então as aparências enganam, e pra mim até ele caindo nessa armadilha e mostrando ali que estava completamente entregue é parte do plano dele. Logo depois que ela saiu daí, eu tenho certeza que ele saiu também. Por quê? Porque depois a gente chega na casa do Kionaka, a Mei chega lá até ele e ele já estava morto com uma ferida extremamente recente de sabre de luz. Quem matou ele foi esse mestre Sif com esse sabre vermelho. E esse Sif só mataria o Kionaka depois de descobrir que a Mei trairia ele. Né? Por quê? Porque ele deu a Mei a missão. Você vai matar esses Jedi. Não sou eu, você vai matar. Então ele estava esperando a Mei fazer isso e estava acreditando que ela faria. No momento em que ela fala pro Kimir que ela não vai mais fazer, é o momento que esse mestre Sif vai até o Kionaka e mata ele com as próprias mãos usando o sabre. Né? Então, realmente o que pode ter acontecido aqui é ou esse cara tá perto ali, e o Kimir depois ter falado, ela não vai cumprir a promessa, e ele foi lá, chegou antes e matou, o que é meio improvável, né? Aí também seria uma forçação de barra extrema do roteiro, o cara ficar seguindo eles de longe pra saber tudo o que acontece. Ou ele de fato é o Kimir, e no momento em que ela falou pra ele, não vou fazer mais porra nenhuma, ele foi pego na armadilha de propósito, saiu dali rapidinho, chegou na casa do Kionaka rapidinho também e matou ele, não teve nem treta. O Kionaka tava sentado ali comendo e continuou sentado quando tava morto, e a ferida era extremamente recente. Então, tipo assim, segundos antes da Mei chegar ali, ele chegou, matou o Kionaka e se escondeu de novo. Outra coisa também que tá me deixando intrigado é em relação ao próprio Sol, porque ele quer resolver muito as coisas, ele tá muito preocupado, né? Então ele fica muito querendo fazer tudo sozinho. No conselho ele fala só com a Vernestra ali, tenta falar baixinho pros outros não ouvirem. Então, pra mim, ele também tem alguma coisa com esse mestre, não só culpa pelo que aconteceu com as garotas e vontade de salvar a Mei e a Osha, tá bom? Então a gente também é bom ficar de olho nele. A gente chega no momento final, que esse Sif chega varrendo os Jedi. Então lá quando a Jack Lohan tava treinando com os outros Padawan, eles estão ouvindo instruções de um mestre que fala, né, pra fazer os movimentos mais suave, pra fortalecer a defesa e tudo mais, pra ter calma, paciência. E aqui os Jedi, os mestres Jedi, eles ignoram tudo isso. Eles vão correndo pra cima do Sif, talvez intimidados pela presença, né, querendo resolver tudo logo porque eles estão em maior número. E eles são varridos pelo Sif usando só uma força. Não sei se é um Sif de fato, mas estou falando Sif aqui porque a gente está tratando ele como o Sif misterioso. Mas a coisa interessante vem antes, né? Porque, de novo, essa parada da Osha conseguir sentir presenças vivas, ela trava quando ele vem flutuando, desce, chega bem pertinho dela, ela trava, não consegue virar pra trás. Eu achei que ela ia de base nessa hora, achei que ia de Vasco mesmo ali. Tá, tipo, ativar o sabre já na barriga dela, tá ligado? Mas ele ativa o sabre por trás e passa como se ele tivesse realmente perfurado ela com o sabre naquele efeito de imagem. Tá mostrando de lado, o sabre tá atrás dela, parece que ele tá cortando ela. Talvez isso seja um aviso de que isso vai acontecer em algum momento, tá bom? Talvez seja um aviso de que apenas a Mei vai se tornar uma Jedi, porque no momento em que elas estiverem se reconciliando, esse cara vai chegar e vai enfiar o sabre na Osha. E aí vai ter uma cena parecida com essa, só que com o sabre de fato perfurando a garota, matando a gêmea boazinha que a gente tá vendo até agora. E aqui nós temos outros detalhes. Ele tem uma mão humanoide, né? Então aparentemente ele tem ali os 5 dedos. Pode ser, de novo, tanto o ator que faz o Kimir quanto o ator que faz o Sol. E a altura dele, ele é maior do que a Osha. Ou seja, o ator que interpreta esse Sif é maior do que a Amandla Stenberg que interpreta a Osha. E nós temos 2 atores aqui para falar sobre isso. Vocês estão vendo a imagem. O Manny Jacinto, próprio Lee Jung-jae, né? Os dois são mais altos que ela e poderiam ser. Aí você fala, não, mas o Sol tá na cena. Pode ser o Lee Jung-jae, não o Sol, tá? O Sol pode ter também um irmão gêmeo. Já que a gente tá tratando de gêmeos da força aqui, de dualidade, lado sombrio e lado luminoso, pode ser que o Sol se veja muito nas gêmeas, porque ele perdeu o irmão dele, queria salvar as duas aqui, não conseguiu. Foi a chance dele de se redimir por não ter salvado o irmão, por ter deixado o irmão ir pro lado sombrio, e agora ele queria consertar isso com as gêmeas, e por isso que ele quer tanto salvar elas, sabe? Pra mostrar pro destino que pelo menos uma vez ele conseguiu, porque quando foi ele com o irmão dele, ele não conseguiu. Então talvez esse Sif misterioso possa ser um irmão do Sol, que teria um nome parecido com Lua, provavelmente, tá? Alguma coisa também nesse sentido, nesse contraponto total, que seria dos 2 personagens. Mas eu ainda continuo apostando mais no próprio Kimir pra ser esse Sif, porque foi muito perto a situação, tá? A Mei falou pra ele, eu não vou mais matar o Kionaka, eu vou me entregar pra ele. E já saiu pra ir atrás do Kionaka. Ela falou, é 10 minutos andando nessa direção, né? Então ela sabia exatamente pra onde ela ia. E quando ela chega lá, o cara chegou antes. Então o Kimir, ele pode ser mais rápido que ela, ele já conhecia mais as matas, porque ele já tinha rastreado o Kionaka. Então ele realmente pode ter soltado ali
puxou o sabre dele que tava ali pertinho, se soltou rapidão, saiu correndo, chegou antes dela, matou o Kelnak e depois se escondeu de novo pra aparecer por trás de todo mundo naquela situação. Talvez no próximo episódio a gente tenha mais um flashback, porque ainda tem cenas desse atentado aí da época das garotas, quando elas eram mais novas, que não foi mostrado. Por exemplo, o Kelnaka fazendo a cicatriz no Torben, que é aquele outro Jedi que morreu envenenado, né? Que a May deu veneno ali e ele tomou. Então a gente tem mais flashback pra ver, não sei se eles vão fazer isso, mas eles estão realmente fazendo isso, né? Eles mostram um plot, aí eles fazem um flashback, aí mostram outro plot, faz o flashback. Esse é o problema com série que vai lançar episódio por semana, né? Eles vão alimentando tudo isso pra gerar as discussões. Eu não gosto muito disso particularmente falando, mas eu entendo que todas as séries quase fazem isso, né? São raras as que não fazem. House of the Dragon, por exemplo, não faz, mas é o que tá acontecendo agora com o streaming. O episódio acaba com um plot pro episódio da semana seguinte pra gente ficar discutindo, mas no caso de The Acolyte, que tá tendo os flashbacks intercalando, provavelmente o próximo episódio também será de um flashback. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal e já comenta aí. Vocês acham que esse Sith é o irmão gêmeo do Sol, alguém que se chamaria Lua, ou é o próprio Kimir, ou outra pessoa qualquer? Comentem aqui embaixo, se inscreve no canal se gostou e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.